Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui com mais um IFAcast, programa exclusivamente do IFA Campus de Jabaquara. Estamos aqui com a presença especial da professora Selma Peixoto. E, professora, a gente queria saber mais um pouco sobre a senhora. Ok. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu me chamo Selma, sou professora aqui do IFA Campus de Jabaquara. Vou falar um pouco da minha formação para vocês. Eu tenho bacharelado em Engenharia Agronômica, sou licenciada em Biologia, tenho mestrado em Microbiologia e doutorado em Fitopatologia. Fitopatologia é o estudo das doenças das plantas, né? E também tenho experiência na docência, já trabalhei com assistência técnica, né, como engenheira agrônoma e como professora de biologia. E eu queria parabenizar vocês, né, por essa iniciativa, achei muito bacana o IFAcast. E assim, né, a gente vai compartilhar conhecimentos, vamos divulgar conhecimentos também, e é sempre importante, né, sempre válido a gente estar fazendo isso. Então, parabéns por essa iniciativa, por esse trabalho de vocês. Obrigado. Para começar, o que exatamente teremos por mudanças climáticas no contexto científico atual? Bom, mudanças climáticas, né, a própria denominação já diz que seriam mudanças climáticas. São mudanças das condições climáticas de uma forma geral no planeta e que têm sido ocasionadas principalmente pela ação humana, tá? Então, se a gente observar que mesmo em Jaraguá, as temperaturas já não são as mesmas, né, que eram antes. E isso é decorrente, pessoal, principalmente da ação humana. Como assim da ação humana, né? Por exemplo, o processo de industrialização, a utilização de veículos, né, movidos a combustíveis fósseis, tem sobrecarregado a atmosfera de carbono, né? E esse carbono é exemplo de gás de efeito estufa. Então, o que acontece? As temperaturas do planeta elas se elevam, tá? Resultando nas mudanças climáticas que alteram todos os ecossistemas de uma maneira geral. Tá? Quais são os principais sinais de mudanças climáticas que o ecossistema está demonstrando atualmente? Principalmente a questão das mudanças de temperatura. Se a gente parar para observar, né, cada ano que passa, hoje a gente iniciou a primavera, né? Então, o que tem acontecido? As temperaturas estão ficando cada vez mais altas, né? As temperaturas estão se elevando mais. A amplitude térmica também é algo que está ocorrendo, ou seja, a variação das temperaturas, né? Muito frio, muito quente, muito seco, os extremos, né? Então, eu diria que esse é um sinal bem característico, bem preponderante da ocorrência das mudanças climáticas. Regimes de chuvas também estão alterados, né? Nossa, chovendo nesse período ou não chovendo nesse período, né? Então, também é um sinal de ocorrência de mudanças climáticas. Enchentes, desastres naturais, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, tá? Com a enchente, né, dos rios, que acarretou aquela tragédia, com mortes, perdas, enfim. É também um exemplo, né, aqui no nosso país dos efeitos das mudanças climáticas, né, e da ocorrência dela na prática. Com tudo isso, a contribuição da biologia para identificar e monitorar os efeitos da mudança climática. Bom, a biologia, gente, ela vem com aquela questão de se conhecer o problema, né? Porque quando temos algo que precisamos combater, que precisamos resolver, né? O que é que a gente faz primeiro? Estudar, adquirir o conhecimento, né, funcionamento, para a partir daí elaborar estratégias, né, para poder tentar atenuar, tentar amenizar, diminuir aquele problema. Então, esse seria o papel da biologia, né? A questão dos estudos, para que se possa fazer um monitoramento dessas mudanças climáticas, né? Como é que está ocorrendo, quais as consequências que estão acarretando nos ecossistemas, quais as alterações que estão ocorrendo nos ecossistemas, né? A nível de desenvolvimento de espécies animais, de espécies vegetais, para que se possa fazer um monitoramento. E a partir dessa coleta dos dados do monitoramento, né, para que se possa elaborar estratégias, criar estratégias para poder atenuar os efeitos das mudanças climáticas. Então, a biologia, ela entra com um papel de elucidar, de entender, né, os eventos biológicos para que, a partir daí, se possa estar elaborando estratégias para poder diminuir
amenizar, né, buscar a resolução desses problemas, né, que geram bastantes impactos no meio ambiente. Ok? A biotecnologia oferece soluções reais para enfrentar os desafios climáticos. Quais os riscos envolvidos? Biotecnologia, né? O próprio nome já disse que aqui eu vou falar um pouco sobre biotecnologia para vocês. Eu acho uma área bastante interessante, bastante promissora. A biotecnologia é nada mais é que o desenvolvimento de técnicas baseadas em biologia, tá? Técnicas que são, como posso dizer, né, inovadoras para se obter diversos benefícios para o ser humano, tá? Inclusive também, né, dentro da biotecnologia existe uma área de estudos chamada de biorremediação, que é a utilização de micro-organismos para poder despoluir ambientes, né? E de certa forma, né, essa despoluição que micro-organismos eles podem estar ocasionando é uma forma de minimizar as mudanças climáticas. Por quê? Quando a gente tem uma área poluída, né, e utiliza micro-organismos para despoluir aquela área, o que é que os micro-organismos fazem? Eles se alimentam dos resíduos poluentes que estão ali naquela área. Então, aquela área que antes era inabitada, o que é que pode estar acontecendo? Ela pode ser reflorestada e um novo ecossistema pode se desenvolver ali. Então, um ecossistema natural em uma área anteriormente, né, inóspita, digamos assim, isso pode acarretar em amenização das temperaturas. E nós sabemos que, né, a gente já está estudando, nós sabemos que quando há áreas preservadas, o que acontece? As plantas sequestram o excesso de carbono que existe na atmosfera. Então isso faz com que as temperaturas elas possam ser amenizadas, tá? Então isso acontecendo em diversas áreas, isso vai contribuir para maior sequestro de carbono e, consequentemente, redução das temperaturas, né, daquele local e, se for uma ação grande, até mesmo das temperaturas globais. Em relação, né, aos desafios que vocês perguntaram, aos riscos, né, da questão da biotecnologia. Dentro da biotecnologia, a gente também temos a engenharia genética, né, que é a manipulação de genes, que permite, né, melhorar espécies, né, inclusive espécies florestais também podem ser submetidas a técnicas de engenharia genética e serem melhoradas, como por exemplo, para se desenvolverem mais rápido, né? Mas tem aquela questão, né, que ainda existe uma obscuridade dessa manipulação de genes, né? Então o risco reside justamente nessa obscuridade que ainda existe em relação à manipulação genética, né? Essas espécies, será que elas iriam se adaptar àquelas condições naturais como as espécies, né, originais? Será que elas poderiam influenciar no desenvolvimento de outras espécies? Né? Então, são questionamentos que surgem, tá? E que, pelo fato dessa questão de manipulação de estar um tanto obscura, né, tem esse risco ainda do desconhecido. Apesar da biotecnologia também poder contribuir, como eu falei para vocês, né, na biorremediação, para a amenização das mudanças climáticas, né, principalmente em relação ao sequestro de carbono e a minimização das temperaturas. Então, respondendo a pergunta de vocês, o risco reside ainda no meu entendimento em relação à obscuridade ainda, né, de algumas técnicas biotecnológicas, né, para serem adotadas nesse sentido de amenizar as mudanças climáticas. Tranquilo? Falando em espécies, existem espécies que podem ser consideradas sentinelas da mudança climática? Sim, existem algumas espécies que são indicadoras, né? Elas indicam que realmente tem algo alterado ali naquele ecossistema. Então, essas espécies elas são bastante importantes porque servem como se fosse digamos assim, um termômetro, né? Para poder saber como está aquela condição ali naquele local. Então, existem essas espécies e é importante, né, fazer uma observação delas, porque a partir daí se pode retirar informações de como está a condição daquele ecossistema. E é importante, né, se preservar esses ecossistemas, monitorar o desenvolvimento deles, porque são os ecossistemas que equilibram, digamos assim, a
as condições do ambiente, em relação às temperaturas, né, aos ciclos biogeoquímicos. Então, existe uma série de fatores que estão envolvidos nesse equilíbrio. E as forças indicadoras, elas entram justamente para isso, para a detecção, né, de como se encontra naquele momento aquele ecossistema. Tá? Então, falando em espécies e ecossistemas, vamos entrar um pouco nos impactos concretos dessas várias mudanças. E quais os ecossistemas estão mais ameaçados hoje no Brasil e no mundo? Assim, de uma forma geral, aqui no Brasil, os cerrados estão sendo bastante atingidos pelas mudanças climáticas, também as florestas, tá? De uma forma geral. E no mundo todo, principalmente as florestas. As florestas estão sendo bastante impactadas. E assim, eu destaco as florestas também pela sua importância no sequestro do carbono da atmosfera, tá? Mas assim, todos os ecossistemas, de uma forma geral, eles sofrem com as mudanças de temperatura. Porque as temperaturas, né, as condições climáticas são fundamentais para o desenvolvimento uniforme dos diferentes tipos de vegetação, das diferentes localidades. Então, com alterações, né, de uma forma geral, das temperaturas do planeta, todos os ecossistemas eles acabam sendo afetados, né, diante dessas mudanças. Né? Porque pensa, a temperatura aumenta, aquela espécie vegetal que já está adaptada a se desenvolver naquela temperatura, houve uma elevação. Né? Então, aquela espécie ela não vai ter mais aquele mesmo desenvolvimento. E ocorre, gente, uma reação em cadeia. Por exemplo, determinadas espécies de vegetais servem de alimentos para herbívoros e, por sua vez, servem de alimentos para carnívoros. Então, se uma determinada espécie vegetal ela não se adapta àquela elevação de temperatura e ela não se desenvolve mais, então não vai ter alimento para aqueles herbívoros, né? Os herbívoros eles vão diminuir em número, vai gerar uma escassez de alimentos para aqueles carnívoros e aí aquela alteração começa a acontecer na cadeia alimentar e tudo ali vai se alterar. O equilíbrio ele vai acabar, digamos assim, devido, né, a um fator que foi alterado, que foi a temperatura, ou poderia ser o regime de chuvas também, né, e vai acarretar consequências em toda a cadeia alimentar. Então, assim se desestrutura, tá, no ecossistema. E fora as atividades humanas, né, a questão da exploração de recursos, né, florestais, como por exemplo a madeira, a questão do desmatamento para atividades agrícolas, né, então tudo isso impacta, né, aquele ecossistema e acarreta em alterações no clima de uma maneira geral. Perfeito. Com toda essa explicação, foram respondidas duas perguntas que seriam seguidas. Então, dentro desse cenário, surge uma pergunta: o que podemos fazer e as soluções Para essa questão, né, gente? Parabéns também por esse tema, quando eu gostei muito, porque é um tema que a gente precisa mesmo estar conversando, a gente precisa estar falando de mudanças climáticas, tá? E o planeta Terra é o único local que temos para sobreviver. Até então, né, não temos para onde ir. Então, se não tivermos as condições favoráveis para estarmos vivendo aqui nesse planeta, para onde nós iremos? Para onde as futuras gerações elas irão? Então, precisamos falar de mudanças climáticas, precisamos falar de como amenizar, precisamos discutir formas, né, de amenizar a problemática das mudanças climáticas. Né? Tem uma questão também, gente, que está ligada a esse tema, que é bem importante, que é a transição energética, né, que é algo que nós podemos fazer para tentar amenizar, para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. O que seria a transição energética? É a transição do uso dos combustíveis tradicionais, né, combustíveis fósseis que liberam muito carbono na atmosfera, contribuindo para o efeito estufa e, consequentemente, né, para as mudanças climáticas, para a utilização de fontes de energias renováveis, como, por exemplo, a energia solar, a energia eólica, né, que são as principais. Tá? Então, isso já é uma ação do ser humano, que nós seres humanos podemos fazer para tentar minimizar esse problema. Né? E também, gente, essas são atitudes, digamos assim, gerais, né? São mais amplas, que todo o planeta está se discutindo essa questão da transição energética,
carros elétricos, né? Então, isso é bastante importante, porque esses carros eles não liberam carbono na atmosfera, então não liberam gases de estufa. Vocês estão estudando também a agroecologia, né? Que é a utilização, é a prática de uma agricultura mais sustentável, mais limpa, né? Que também contribui para a preservação ambiental e, consequentemente, para a amenização, né, das mudanças climáticas. E também, gente, podemos fazer pequenas atitudes no nosso dia a dia. Né? O simples fato de economizarmos energia, economizarmos água, né? Já é algo que, mas parece pequeno, mas se todo mundo fizer, a gente vai preservar recursos, né, que vão ser importantes para a preservação do meio ambiente no futuro. Tá? Então, existem ações desde globais, como a transição energética, né, que já está sendo feita, apesar de ter ainda alguns desafios, como também atitudes que cada um de nós podemos fazer, tá? Na preservação dos recursos, né? Na manutenção, na busca pela preservação das espécies vegetais, né? Diminuição do desmatamento o máximo possível, o simples ato de fechar a torneira enquanto você escova os dentes, o simples fato de quando você sai de um local e apagar a luz, você já está economizando energia, você já está economizando água, todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Essa atitude, elas tomam uma proporção maior. E aí, todos nós podemos contribuir, né, para minimizar esses efeitos das mudanças climáticas. Então, todo mundo pode fazer algo para amenizar esse problema e garantir, né, um futuro para as próximas gerações. Muito triste. Mudando todo o parte do assunto, de que maneira a perda de biodiversidade afeta a resiliência dos ecossistemas de frente a mudanças climáticas? Bem bacana essa pergunta. Assim, né? O que seria a biodiversidade? O que a gente poderia entender como biodiversidade? É a variedade de espécies, tanto vegetais quanto de espécies animais. Né? São as diferentes espécies animais e as diferentes espécies vegetais. Imagine uma floresta. Né? Eu gosto muito de dar esse exemplo porque é um ecossistema rico, muito rico em espécies tanto animais quanto vegetais. Então, ali a biodiversidade é imensa. E o que acontece ali na floresta bem desenvolvida? Ela está equilibrada. Né? Então, os ciclos biogeoquímicos, que são os ciclos dos elementos da natureza, estão ocorrendo de uma maneira equilibrada. As plantas ali, quando morrem, né, elas vão ser degradadas, vão alimentar aquele solo, as plantas subsequentes vão se desenvolver, a cadeia alimentar ela está toda equilibrada. Agora, imagine vocês se ocorre a extinção de uma determinada espécie, tanto vegetal quanto animal. O que é que vai acontecer? Tudo ali vai se desequilibrar. E aquele ecossistema, ele pode até mesmo deixar de existir. Por quê? Vai ocorrer, né? Por exemplo, que eu tinha dado para vocês. Uma espécie vegetal é extinta, não vai ter alimentos para os herbívoros, que serviam de fonte para alimentos para os carnívoros, e ocorre aquela reação, né? Aquela consequência na cadeia alimentar, e isso pode acarretar em quê? Em até mesmo inexistência daquele ecossistema. Aquele ecossistema deixando de existir, o que vai acontecer? São espécies vegetais que não vão estar ali presentes, que poderiam estar sequestrando carbono da atmosfera, não vão fazer isso, e já vai ser uma perda, digamos assim, e um favorecimento à elevação das temperaturas, tá? Isso poderia acontecer, a questão da biodiversidade, certo? Em questão, como a senhora mesmo falou sobre a extinção de algumas espécies, sabemos que, como a senhora mesmo disse, que se alguma espécie, sendo ela vegetal ou animal, tem uma instabilidade na cadeia alimentar. Entrando em relações a um animal específico, como as abelhas, se elas fossem extintas, teríamos, nós como seres humanos, teríamos como sustentar assim, um ecossistema? Nossa, isso ia ser realmente muito danoso. Por quê? Né? As abelhas, elas são polinizadoras. Elas são excelentes polinizadoras. Além da produção, né, do mel, que é o alimento do ser humano, elas fazem polinização. Então, no momento que ela vai ali na flor, né,
polinização, não vai haver formação de fruto, não vai haver geração de semente, e como é que vai ser o destino daquela espécie vegetal? Como é que ela vai se perpetuar sem polinizador? E as abelhas, elas não são polinizadoras apenas de uma espécie, né? Existem várias espécies que produzem flores, né, flores e frutos, que as abelhas se alimentam e elas, né, ao fazer, né, essa alimentação, elas vão transportando o pólen. Tá? Então seria realmente muito danoso se as abelhas deixassem de existir. Tá? Mas temos a polinização artificial, então mesmo com isso seria... Mesmo com isso seria danoso. Porque assim, né, imagine muitas abelhas, né, tem um enxame, são muitas que fazem polinização de diversas espécies. Por mais que se fizesse a polinização artificial, não seria, né, em uma quantidade suficiente como as abelhas naturalmente fazem. E tem a questão também das distâncias, né? As abelhas voam distâncias e elas podem carregar o pólen para espécies vegetais que estão longe. Então a ampliação, a área de ação das abelhas é muito maior quando comparada com a polinização artificial, né? Que é feita no melhoramento também, a gente faz, é bem interessante. Tá? Mas a eficiência das abelhas não está não, tá. Deixa eu ver aqui. O que a ciência demonstrou sobre a restauração ecológica como ferramentas contra as mudanças climáticas? No caso, os resultados de pesquisas, seria isso? Como é que, no caso, as pesquisas entram aí na questão das mudanças climáticas, né? Seria esse viés da pergunta, não é isso? Bom, seguinte, né? Principalmente em relação ao desenvolvimento de métodos alternativos para amenizar, né, os problemas do clima, digamos assim. Por meio da ciência é possível monitorar os dados, né, e fazer um acompanhamento de como as temperaturas estão se elevando ao longo dos anos, né? Isso também é um dado de pesquisa, né? São feitas pesquisas para poder verificar como as temperaturas estão se comportando e também as causas, né, da elevação dessas temperaturas. Então as pesquisas, né, os trabalhos de pesquisa eles são feitos, esses dados eles são coletados. Então também tem esse aspecto, né, da pesquisa. E tem também em relação ao desenvolvimento de tecnologias para tentar diminuir, né, os efeitos das mudanças climáticas. E um desses resultados, digamos assim, de trabalhos de pesquisa é justamente o desenvolvimento de tecnologias limpas de produção de energia, né, a questão que está interligado à transição energética, né? Então, por meio de estudos, por meio de pesquisas, né, estão sendo descobertas novas formas de produzir energia para que, né, as energias provenientes de combustíveis fósseis, ela aos poucos seja substituída por essas novas tecnologias de produção de energia, tá? Por exemplo, né, os veículos elétricos, energia solar, energia eólica, a energia nuclear também é um exemplo, né? Apesar de que a energia nuclear tem que se fazer mais estudos, porque tem a questão das contaminações, enfim. Mas são exemplos de resultados de pesquisas, né? Porque para que se chegasse até um carro elétrico, foi necessário se fazer pesquisas, se fazer experimentos para ver se ia dar certo, né? Como é que seria, se seria viável, tá? Então, toda essa tecnologia, gente, ela é resultante de trabalhos de pesquisa, né? Antes de mais nada, até chegar nesse nível. E agora, na ocorrência da transição energética, é que vai se verificar realmente, né, se todos esses resultados dessa pesquisa, eles vão realmente ser viáveis, né? Alguns já vêm se mostrado já viáveis realmente na utilização, né? Os carros elétricos, por exemplo. Energia solar, né, que aqui mesmo já Jabaquara tem. Aqui no IFE, aqui no campus tem, né? Que bacana. Então já é algo que está realmente uma tecnologia, foi obtida no meio de pesquisa e que já está sendo utilizada na prática. Tá? De que forma a divulgação científica sobre a ecologia e clima pode influenciar as políticas públicas? A informação, né? A informação, gente, embasa, né, o desenvolvimento de políticas públicas.
Porque para uma política pública, por exemplo, de incentivo à transição energética, de incentivo à utilização de fontes de energias renováveis, né? Então, essa informação, ela precisa ser difundida, ela precisa ser divulgada, ela precisa ser analisada para que a partir dessas informações, né, de viabilidade, de praticidade, possa se desenvolver as políticas públicas, né, as políticas públicas de incentivo à utilização dessas fontes de energias renováveis, né. Então, nesse caso, né, a biologia ela também está interligada justamente no momento, na prática da obtenção dessas informações, né, de viabilidade, de contribuição para a minimização das temperaturas climáticas e de posse dessa informação é possível se desenvolver, né, as políticas públicas, porque aí não, essa política pública ela realmente vai ter utilidade, porque a partir dos resultados, né, de pesquisas, e aí entra a biologia, né, tivemos os resultados, realmente essas tecnologias elas são viáveis, então podemos se desenvolver, por exemplo, uma política pública para o incentivo da utilização da energia solar, tá? Baseado nos dados que são obtidos, né? E aí esses dados eles são diretamente ligados à área da biologia, porque vão ser pesquisas, por exemplo, né, de desenvolvimento de vegetais, de umidade do ar, será que está alterando, como é que está acontecendo, se eu passar a utilizar uma fonte de energia limpa, será que vai reduzir aquelas temperaturas daquele local, como é que seria, tá? Então, é justamente na informação, na divulgação e na geração de informações. Que tipo de pesquisas biológicas são essenciais para compreender a dinâmica das mudanças climáticas? Bom, nesse caso, seriam pesquisas dentro dos ecossistemas, para obter informações de como aquele ecossistema ele está, como ele está se comportando, digamos assim, diante daquelas mudanças climáticas, né? Então, fazer um monitoramento, espécies vegetais, como é que está ocorrendo a ciclagem de nutrientes dentro daquele ecossistema, como é que estão as temperaturas, como é que está o solo daquele ecossistema, né? Seriam dados coletados, né, diretamente do ecossistema para poder verificar como é que ele está se desenvolvendo. E também dados de monitoramento de uma maneira geral, né? De uma maneira geral, como é que está aquele ambiente, as temperaturas, umidade, regime de chuvas, como foi nos outros anos? Teve alterações? As alterações, como foi que elas aconteceram? Tá? Então, tudo isso, gente, é dado, tudo isso é informação, né, que vai justamente ajudar a entender o problema e, consequentemente, né, elaborar as melhores estratégias para tentar minimizar aquele problema, né, que está ocorrendo, no caso, mudanças climáticas. Então, tudo isso é resultado de pesquisa. Como os cientistas usam indicadores biológicos para mostrar o avanço das mudanças climáticas? Como eu falei para vocês antes, né, os indicadores biológicos, eles vão, entre aspas, né, dizer como é que está a condição daquela área, tá? Aquela área tem altos índices de poluição, como é que está em relação à forma de desenvolvimento do indicador, como é que está aquela condição daquele solo, aquela temperatura é adequada, aquela espécie está se desenvolvendo bem, né? Então é como se fosse, digamos assim, um mensurador, né? Faz uma mensuração de como está aquele ambiente de acordo com o seu desenvolvimento, tá? Então a forma como aquele indicador vai se desenvolver, né, vai responder, vai dizer para os cientistas, né, que estudam esses indicadores como é que está a condição daquele ecossistema, certo? Certo. Que tem a organização. Qual a importância das espécies bioindicadores no contexto das alterações ambientais? Bom, as diferentes formas de desenvolvimento dos bioindicadores podem indicar a ocorrência de alterações ambientais. Então, o próprio comportamento, né, do indicador
indicador, ele pode indicar que tipo de alteração ambiental está ocorrendo ali naquela área, né? Como a gente tinha conversado, né? Eles são mensuradores de como aquela área ela está, a condição que aquela área está, né? Em relação ao nível de poluição, em relação à temperatura, em relação à condição daquele solo, né? Teor de umidade. Então, a forma como aquele indicador ele vai se desenvolver vai ser um mensurador de todas essas características. Né? O próprio nome dele diz, ele é um bioindicador. Né? Então, ele vai indicar como está, né, todo aquele local ali de uma maneira geral, através do seu desenvolvimento. Ele vai mostrar isso na forma como ele se desenvolve. Para a gente já dar início um fechamento, quais são os desafios para a formação de novos biólogos focados em ecologia e clima? Bom, a questão, né, é assim, né, a gente dando mesmo o desejo de se estar estudando essa área, né? E ainda é um desafio, porque é uma área bastante complexa, né? Nem todos os biólogos, muitas vezes, eles não querem seguir por outros caminhos, a biologia também é muito vasta. Então, acaba que, né, os profissionais eles têm outras opções. Então, creio eu que a questão do desafio realmente é o profissional ele querer seguir por essa área. É uma área bastante importante, né? É uma área que está no nosso dia a dia, é algo bastante prático, é algo que precisa ser discutido, é algo que precisa ser estudado, né? Essa questão das mudanças climáticas, dos fatores que promovem as mudanças climáticas, porque só assim, através da geração do conhecimento, é que é possível, né, combater e minimizar este problema. Então, creio eu que o desafio justamente é esse mesmo, né? Os profissionais eles se identificarem com aquela área e realmente quererem seguir, né, por esse caminho. Então, o fato da biologia ser bastante vasta, né, eu acho que é algo que também acaba direcionando os profissionais para muitas áreas em detrimento, né, dessa área ambiental. Tá? Então, eu creio que seria justamente, né, essa questão mesmo, da amplitude das ciências biológicas, né, também em relação aos profissionais, né, querer se direcionar para essa área. Sobre o futuro, quais são as perspectivas futuras da biologia para lidar com o impacto climático nas próximas décadas? É uma preocupação, né? Então, justamente em relação à biologia, né, dos profissionais da área, a perspectiva para o futuro é nos aprofundarmos cada vez mais, né, em estudos, em pesquisas nessa vertente, né, das mudanças climáticas, em busca basicamente de desenvolver, né, mais soluções, mais alternativas para minimizar o problema. Né? Então, a perspectiva para nós profissionais da área é justamente nos aprofundarmos mais, né, nesses estudos em relação aos ecossistemas de uma maneira geral, tá? Também em relação aos bioindicadores que conseguem fornecer informações importantes, em relação também ao estudo de novas formas de produzir energia de uma maneira sustentável, de uma maneira limpa, tá? Em relação, gente, vou puxar um pouco a brasa para a mensagem da microbiologia, né? O estudo dos micro-organismos. Então, existem micro-organismos que têm bastante potencial, principalmente, gente, para promover o desenvolvimento de espécies vegetais e também tem estudos já mostrando que existem micro-organismos que são capazes de degradar poluentes, né, em determinadas áreas, permitindo assim a recuperação dessas áreas, né, anteriormente poluídas, tá? E também há a possibilidade de se estudar o potencial de micro-organismos para, quem sabe, vir a se tornar, né, um potencial produtor de algum tipo de fonte de energia, né, por meio do seu metabolismo. Isso ainda está, né, assim, como posso dizer, é uma possibilidade, tá? Mas os micro-organismos eles têm realmente bastante potencial a ser explorado, porque existe uma infinidade de micro-organismos, né, nos ecossistemas que ainda não foi estudado, tá? Então, são também, né, áreas que podem gerar bastante informações, né, em relação à obtenção de resultados promissores, de resultados interessantes para novas alternativas de energias limpas, de energias renováveis. Então, creio, né, assim, na minha perspectiva, o futuro, né, no caso
caso, para os profissionais de biologia em relação, né, aos impactos, em relação às mudanças climáticas, seria justamente se aprofundar mais em pesquisas, mais nos estudos, para gerar resultados, e esses resultados possam embasar o desenvolvimento de novas tecnologias, né, principalmente voltadas à produção de energias limpas, para poder, com isso, né, diminuir a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, contribuindo para a amenização dos impactos, né, dos efeitos danosos das mudanças climáticas. A restauração ecológica pode ser uma ferramenta eficaz para recuperar áreas degradadas por mudanças climáticas? Sim, pode sim. Como eu falei para vocês, né? Também a questão do reflorestamento, a questão da utilização de micro-organismos que são capazes, né, tem mostrado efeito em descontaminar áreas, então também pode, com certeza, ser utilizado para recuperar áreas degradadas, né? Reflorestamento. E também a utilização desses micro-organismos, né, que tem mostrado esse potencial de descontaminar, né, áreas contaminadas, e tem também a fitoenergiação, que agora eu me lembrei que são espécies vegetais que também podem estar fazendo a absorção, né, principalmente de metais pesados que contaminam e que porventura estejam contaminando determinado local. Tá? Então tem esses dois caminhos, e reflorestamento também é bastante importante. Sabemos que a gente está, assim, em uma época tecnológica, com uma inteligência artificiais e outras tecnologias. A senhora acha que eles têm, assim, um potencial de transformar pesquisas ou em ecologia? Deixa eu reformular. A senhora acha que as inteligências artificiais e outras tecnologias têm o potencial de ajudar, assim, a ecologia e mudanças climáticas? Ah, com certeza. Nossa, a inteligência artificial é uma ferramenta maravilhosa, gente. Lá a gente pode estar encontrando, né, mais diversas informações. Então, assim, facilita muito o nosso trabalho, né, de uma maneira geral. Principalmente na geração das informações de uma maneira muito rápida, tá? Então, é uma ferramenta realmente muito prática, que pode ser utilizada, assim, principalmente em relação à pesquisa de determinadas informações, tá? Quero obter algum tipo de informação sobre determinado ecossistema, né? Espécies vegetais, preciso saber se existe algum dado de monitoramento. Então, na inteligência artificial é possível se conseguir, né, esses dados, que, claro, foram resultado de trabalho de pesquisa, né, são disponibilizados na ferramenta, de uma maneira mais rápida. Isso pode ajudar a dar continuidade a trabalhos de pesquisa, né? Porque o que acontece em muitos desses trabalhos? Então, é preciso antes pegar, né, dados que já foram gerados, para a partir desses dados desenvolver um novo trabalho de pesquisa, né? Então, com essa ferramenta, tudo fica muito mais fácil, gente, né? Para poder a gente coletar aqueles dados, visualizar informações, ler as informações dos mais diversos tipos de ecossistema, digamos assim. Em relação também a dados de monitoramento, a condições climáticas de ecossistemas de determinados locais, que precisam da informação por algum motivo, né? Para a partir daí se poder desenvolver um novo projeto, um novo trabalho de pesquisa, enfim, né? É uma ferramenta que pode contribuir muito, com certeza, né, para a questão das mudanças climáticas, principalmente pelo fato de gerar informações, né? De nos dar a possibilidade de obter informações de uma maneira muito rápida e, a partir dali, desenvolver, né, novos projetos que venham gerar novas informações também. Pode perguntar aqui. Já fez para a gente finalizar o nosso podcast, que mensagem os jovens biólogos e ecológicos devem levar para a instituição de ação coletiva? Para? Inspirar a ação coletiva. Justamente, gente, assim, né? O cuidado, devemos ter um cuidado com a nossa casa, né? A gente não cuida da nossa casa, o planeta é a nossa casa, né? Então, a mensagem que eu deixo é justamente essa: cuidemos do nosso planeta, porque o nosso planeta é a nossa casa, tá?
Então, devemos cuidar de todos os recursos que o nosso planeta oferece para a nossa sobrevivência, porque sem esses recursos não estaremos aqui. E as próximas gerações, para que elas possam também estar usufruindo da vida, né, para que elas possam estar usufruindo da vida, é necessário que nós, nesse momento, nos preocupemos em cuidar do nosso planeta, né? Em pensar em formas mais alternativas, em formas, como posso dizer, formas mais amenas, né, para poder usufruir dos recursos, que possamos usufruir, mas que tenhamos cuidado com os recursos para as próximas gerações, que possamos pensar em formas, outras formas de energia que não agridam tanto o meio ambiente, que não liberem tantos gases de efeito estufa na atmosfera, que não poluam tantos locais, que não alterem tanto o clima, né? Que possamos usar os recursos ambientais com sabedoria, sempre pensando nas gerações subsequentes, né? Pensando na nossa sobrevivência agora e também nas gerações subsequentes. Então, essa seria a mensagem que eu gostaria de deixar, né? Cuidemos da nossa casa, cuidemos do nosso planeta. Então é isso. A gente finaliza por aqui mais um IFVAcast. Queria agradecer pela participação da senhora. Eu acho que esse momento de uma entrevista, entre aspas, foi algo assim que deixou claro, tenho certeza que deixou claro muitas coisas, muitas dúvidas. E é isso. E só queria agradecer. Obrigado pela participação. Também agradeço, gente, né, pela participação de estar aqui, né, pelo convite. Foi ótimo estar aqui, né, no IFVAcast. Gostei bastante de poder estar, né, compartilhando, de poder estar disseminando, né, informações. E estar aqui conversando com vocês foi bastante enriquecedor, essa interação, as dúvidas, né? E eu estava falando, né? A gente precisa fazer isso, compartilhar as informações, porque a informação, a partir da informação, né, é que tudo acontece. Eles podem desenvolver estratégias, que as pessoas ficam cientes que também podem fazer algo, né, para cuidar do planeta, que é a casa de todos nós, tá? Então, eu agradeço, gente, a vocês, né? Gostei bastante, as perguntas foram bem bacanas.